aqui alguma coisa? Não? Tá. Então, meus amigos, é uma alegria estar aqui novamente. Agradeço muito o convite. É sempre uma oportunidade de aprendizado para nós também. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus, né? Que é uma parte das bem-aventuranças, em que ele fala que bem-aventurados são os que são brandos, porque possuirão a terra. E ele fala ainda, bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E tem uma terceira parte em que ele fala o seguinte, isso tudo está no capítulo 9, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele falou assim, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ao fogo do inferno. As 3 passagens de Mateus. E aí a gente analisando essas três orientações do nosso mestre, refletimos sobre a nossa vida, né? Sobre a questão da violência, e ele ressaltou muito a violência verbal, da palavra, a questão das nossas emoções. E aí Kardec comenta no Evangelho ainda que Jesus, ele está fazendo da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. E ele condena a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa usar com nossos irmãos, com nossos semelhantes. E aí ele fala o seguinte, que depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E aí vamos refletir um pouco sobre essas orientações do nosso mestre. Então, e Jesus ainda falou também que os brandos possuirão a terra, não é isso? Será o que ele quis falar com isso? Aí Kardec comenta que a condição da terra, né? De acordo com a lei de progresso, a promessa de Jesus, sim, os brandos possuirão a terra. Quando a terra estiver se tornado um mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então vamos comentar sobre isso, sobre a importância da nossa boa palavra, da nossa paciência, do cuidado com as nossas emoções. Vamos passear por alguns livrinhos aí da nossa doutrina, mas eu gosto sempre de começar dando significado às palavras. Então, o que significa ser brando? E aí o dicionário fala que ser brando é ser afável, é ser meigo. Eu acho que a gente pode falar que é ser fraterno, tratar o outro com carinho, com gentileza. Isso é ser brando. E Jesus falou que quem for brando merecerá a terra, não é? Possuirá a terra. E pacífico? Pacífico é aquela pessoa que é tranquila, que busca viver em paz, sem conflitos. E o que é a cólera? Para a gente avaliar se ela faz parte ainda dos nossos dias. Difícil, né? A cólera é o sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. É um temperamento feroz dos animais. Guardamos cólera ainda em nossos corações? Aquela ira,
aquela revolta, a indignação. E aí ele comenta também com relação à palavra raca, porque à época era muito utilizada a palavra raca para a gente desvalorizar alguém, falar que aquela pessoa não valia nada. Aí eles falavam raca e cuspiam no chão. E essa palavra raca era utilizada como um termo injurioso, era como um xingamento do outro, que era equivalente a um ser desprezível, vil, tolo, idiota, insignificante. Usamos ainda essas palavras em nossos dias? Vamos refletir, nós juntos. Como é que está nosso mundo, gente? Será que esse ensinamento de Jesus, que foi dado há mais de 2000 anos atrás, ainda é válido para os dias de hoje? Ligamos a TV, guerra da Rússia, certo? Contra a Ucrânia. Os Estados Unidos ameaçam invadir, fazer isso e fazer aquilo. Violência a todo momento. Então, esse é o momento que a gente vive ainda, de guerras, de violências, mas também de muita injúria, de muita intolerância, certo? Ainda estamos um pouco belicosos, ainda nos indignamos muito. E nossos lares, como é que estamos em nossos lares? Geralmente, quando temos intimidade, a gente se dá o direito de falar qualquer coisa para o outro, não é mesmo? Às vezes o nosso irmão, o nosso cônjuge, o nosso filho tem alguma dificuldade e a gente combate ele como se ele fosse um inimigo. E o ensinamento de Jesus vale também para dentro do lar? Vale. Mais ainda, porque é onde a gente passa a maior parte, não é, do nosso tempo. E aí eu gostaria de refletir junto com vocês sobre alguns pontos importantes, que eu acho que é o que faz a gente sair do nosso equilíbrio, tira a gente do sério. Então, uma reflexão: nós não podemos controlar pessoas, nem o que elas pensam. Então, às vezes, a gente perde o equilíbrio porque eu não quero deixar minha mãe fazer aquilo que ela quer fazer, porque não está certo. Porque o presidente tomou uma decisão e eu não concordo com ela. Meu colega do trabalho fez alguma coisa errada e eu combato, perco o meu equilíbrio. Só que eu não posso controlar o outro, certo? Então não vale a pena perder o equilíbrio, é perda de tempo, não é? Não conhecemos o passado de ninguém, passado inclusive das outras vidas, que é o que nos forma o nosso ser. E não conhecemos o planejamento reencarnatório de ninguém. Aí há pouco tempo a gente estava estudando Missionários da Luz, reencarnação de Segismundo. E ali, gente, eu fiquei encantada. Foi a primeira vez que eu tive contato com aquele tema, sobre o planejamento reencarnatório, os detalhes do planejamento reencarnatório de cada um, os motivos, por que a gente nasceu com uma perninha mancando, por que em certo momento da vida aconteceu isso ou aquilo comigo, por que veio reunida esses entes na família. Então, nós não conhecemos o planejamento reencarnatório do outro e nem o passado. Como que a gente vai se indignar tanto, julgar, esbravejar? Por quê? Nós viemos aqui à Terra para quê, gente? Para evoluir, para reparar os danos que já fizemos a outros, certo? E para isso nós precisamos aplicar isso que a gente está estudando aqui em nós mesmos. Buscar se conhecer, buscar entender quais são as minhas falhas ainda, as minhas fraquezas, o que me tira do sério, o que me tira do meu equilíbrio, para que eu possa me manter equilibrado. Eu preciso entender isso, eu preciso me conhecer e traçar um plano de melhoria para mim.
Porque qual é o objetivo da encarnação? É eu ter aprendizados, porque a lei de Deus é perfeita, é justa. Trará para nós aquilo que é importante para nós, especialmente. Então, é nisso que a gente deve se dedicar, a nos conhecer, a buscar aprender aquilo que precisamos, mesmo que a gente não lembre. A vida trará para nós as provas naquele jeitinho que a gente precisa, para que a gente possa ir vencendo as nossas imperfeições, aproveitando esta encarnação. E aí Kardec cita, antes da caridade, qual é a virtude que nós devemos procurar? Buscar essa virtude em nós, a humildade. Então, Kardec cita a humildade. E é importante a gente refletir que a nossa vontade nem sempre vai prevalecer. Nós não somos donos da verdade. É importante a gente entender isso. Cada pessoa que convive conosco tem a sua razão de ser. E a lei de Deus é perfeita, certo? Então, estamos cada um no lugar onde deveríamos estar. Precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas. Inclusive, é um bom exercício perguntar àqueles que convivem conosco. Eu errei aqui, poxa, eu estou angustiado com aquilo que aconteceu, eu acho que eu falhei, você pode me dar um conselho? Qual é a sua visão sobre isso aqui que eu estou fazendo, que eu não fiz? Porque senão a gente passa por uma vida e não aplicamos em nós aquilo que é importante. A gente não melhora, porque a gente só está julgando o outro, só está rebatendo, só está olhando a vida alheia e a gente continua imperfeito. Então é importante, além de reconhecer as nossas falhas, reconhecer e agradecer por todas as bênçãos que chegam até nós, por essa grandeza divina, porque acreditem, nós recebemos muita ajuda diariamente. As facilidades e o amparo que recebemos, olha, é muito maior do que as dificuldades. Só que a gente tem dificuldade de se atentar para o bom, não é? A gente liga a TV, como é que são os jornais? É uma enxurrada de notícias ruins. Eles buscam a notícia ruim onde ela esteja. Se aconteceu algo grave, eles passam a semana, ou semanas ou meses só divulgando aquelas notícias, não é? Mas enquanto a coisa ruim também acontece, quantas coisas boas acontecem? Quantas bênçãos temos em nosso dia diariamente? Só de podermos ter chegado até aqui, sentarmos numa cadeira, ouvirmos, vermos, será que isso não é uma bênção? Então podemos agradecer a grandeza divina, agradecer as bênçãos, aqueles que convivem conosco diariamente, que nos ajudam em nosso dia a dia. E outra situação que eu gosto de refletir também, e a doutrina espírita ela nos ensina muito sobre isso. Precisamos respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos, porque cada pessoa está no seu momento, cada um está num degrauzinho da escada, e todos nós temos o direito de fazer nossas escolhas. Os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando a gente se detém lendo os livros de André Luiz, Os Mensageiros, Missionários da Luz, entre os outros, a gente percebe como é que o espírito superior pensa e age. E a primeira coisa, a primeira regra é o respeito pelo livre-arbítrio. Então, nós devemos respeitar também. Todos temos direito a fazer a sua própria escolha. E nós não podemos nos aborrecer por isso, perder o nosso equilíbrio, perder a nossa paz. Só vamos sofrer o que Deus permitir para a nossa evolução e nosso aprendizado. Acreditem,
Acreditem que aquilo que for importante para nós, passaremos por aqueles desafios. Mas se a gente não precisar passar por aquilo, não for um planejamento, uma opção nossa, não passaremos. A nossa paz e felicidade, ela depende só de nós, da nossa forma de se relacionar, de interagir com o mundo, com as pessoas à nossa volta. Então, vou contar uma historinha de Chico, que eu acho que tem muito a ver com a questão da brandura, dessa paz interior. O nome da historinha é Água da Paz. É uma história das mais conhecidas de Chico. Dizem que era muito comum, antes de iniciarem as reuniões, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorrerem discussões a respeito da mediunidade, especialmente provocadas por pessoas que não eram esclarecidas sobre o assunto. E aí essa situação que ocorria sempre começou a causar no Chico uma certa irritação, porque era aquela confusão, aquela balbúrdia, e quem quer fazer um trabalho sério, às vezes se perturba um pouco. E Chico começou a ficar perturbado, irritado. Tentava explicar o que acontecia, mas nem sempre ele era compreendido. E se ele começou a ficar irritado, a sintonia dele era boa com os bons espíritos? Como é que ficava? Então aquilo estava prejudicando os trabalhos. E aí, num desses momentos de irritação, a mãe de Chico apareceu e mais de uma vez ensinou a ele uma fórmula simples para acabar com aquela situação. Ela falou assim: para terminar suas inquietações, meu filho, use a água da paz. Chico ficou contente. Poxa, só tomar uma aguinha e pronto, resolve essa irritação que eu estou sentindo, esse mal-estar. E aí ele procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo, mas não achou. Nenhuma água da paz vendia-se lá. Procurou lá em Belo Horizonte, nada. 2 semanas depois, ele encontrou a mãe novamente. A mãe apareceu para ele novamente. E ele falou que não estava encontrando essa água da paz. Aí ela falou assim: não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água do pote, beba um pouco, conserve o resto na boca. Não jogue fora, nem engula, enquanto durar a tentação de responder. Deixe banhando a língua. Esta é a água da paz. E Chico entendeu o conselho, percebendo que havia recebido mais uma lição de humildade. Olha a humildade voltando aí, ó, que Kardec comentou, né? E de silêncio. Não é difícil, diante de pessoas irritantes que ficam ali te espezinhando, te incomodando, implicando com você, ou de situações onde a gente vê o erro e as falhas do outro muito gritantes, no trânsito, uma fechada, uma batida. Não é difícil a gente manter a paz? A gente ser brando e pacífico? Para mim é. Eu confesso que não é fácil. E aí a gente precisa exercitar a boa palavra, exercitar o silêncio, conforme a mãe de Chico ensinou a ele. E aí quando comecei a elaborar essa palestra, eu tenho um livrinho de mensagens que eu leio toda manhã. Eu acordo, leio o livrinho, faço minha oração, abro ao acaso. O nome dele é Sementes de Felicidade, do Lourival Lopes. Aí, quando eu estava começando a elaborar essa palestra, olha a mensagem que caiu. Respeite a vontade dos outros. Quando a sua opinião não prevalece, você se irrita e se sente mal. Não admite ser contrariado. Amigo, pare com isso. Respeite a maneira de ser que eles têm. Mostre a sua grandeza de espírito. A verdade pode não estar com você. Compreenda. Domine-se.
Aceitar a maneira de ser do outro é progresso na forma de pensar. E aí, vamos combinar? Cada pessoa não tem o seu jeitinho? Cada pessoa, ela tem virtudes, ela tem muita coisa boa, mas tem alguns defeitinhos que precisamos suportar. Nós também o temos. E alguém precisa nos suportar também diariamente, não é? Então, precisamos exercitar isso. Não se irritar com o jeitinho do outro, com a fala do outro. Buscar fazer a nossa parte. Buscar a água da paz quando for preciso. Silencia. Respira fundo. Nem tudo a gente vai provar para o outro, as nossas razões, aquilo que a gente acha. Agora, se a gente se basear nos ensinamentos do Cristo, tenham certeza de que a gente vai ser um completista nesta encarnação. No Missionários da Luz, eles usam esse termo para aqueles espíritos encarnados que cumpriram com todo o planejado. Mas eles falam também que é dificílimo. São raros os espíritos que conseguem concluir todas as tarefinhas que ele planejou antes de encarnar. Então, no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, ela fala, capítulo 8, intitulado assim, Caminhos para a Saúde. A mensagem é toda baseada na palavra. Para a gente perceber, olha, Jesus deu aquele sermão todo, não é? Que a gente não pode injuriar nossos irmãos, que devemos ser brandos e pacíficos com eles. E aí ela traz esse ensinamento e vamos ouvir para ver se isso tem referência nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Ela fala o seguinte, que a palavra que liberta também faz-se meio de escravidão. Por isso, a arte de falar, e não é de palestrar não, gente, é de falar, é de conversar, é de se relacionar, impõe requisitos que são essenciais para expressar-se retamente. Ela fala que a gente deve pôr na palavra a discrição, que sabe como e quando falar, evitando gerar no outro constrangimento e amargura. Ela falou o seguinte, que no mundo não faltam acusadores e pauradores, que são faladeiros, né? Pessoas que falam demais da inutilidade, das ideias vazias de conteúdo, de ironias e sentidos dúbios. Então o mundo está cheio de pessoas que adoram acusar, até os políticos, certo? Porque a fala é a fala, a palavra é a palavra, e o político é nosso irmão? Sim, é um espírito como nós, filho de Deus. E aí ela fala o seguinte, que esse hábito de acusar, de ficar falando coisas inúteis, ideias vazias, ironizar o outro. Vocês sabem o que é ironia, sentidos dúbios? Ah, você é maravilhoso, né? Você sabe tudo, né? Ah, muito bem, você nem erra. Quando a gente fala assim, a gente está dizendo para o outro, quer que o outro compreenda o que é o contrário. Então a Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que esse hábito inquietam e anatematizam. O que é? Afastam, causam a desagregação, a discórdia, infelicitam e desajustam, dominados por idealismos falsos e paixões inferiores. E olha o que ela disse, falar retamente. O que é falar retamente? É a boa palavra, você é sincero com gentileza, porque você não agride, você não faz o mal ao outro pela palavra. Ela falou que falar retamente fomenta o progresso,
desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para frente, para o bem. Meu filho, estude que você vai conseguir, busque o melhor, que você terá o melhor, você é capaz, eu vou te ajudar. Não vai impulsionar alguém para o bem? As boas palavras enrijecem o caráter. Não é enrijecer no sentido de tornar a gente frio, é enrijecer no sentido de fortalecer o caráter, dulcifica o coração e iluminam a vida. As boas palavras. As más entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento. Às vezes, na própria casa espírita, a gente não vai contra os outros. Às vezes tem irmãos que estão ali animados na tarefa, querem fazer o melhor, mas são imperfeitos como nós. E a gente só dá pancada. Não vai dar certo. Ali, está errado, está fazendo isso. Olha ali, o irmão fala isso, mas faz tudo o contrário. E parece que temos prazer em destacar as falhas do outro. Então ela fala o seguinte, que a gente deve crer, querer e falar retamente. E com isso a gente irá produzir uma vibração de paz, que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional, que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. Então, este bom falar, a boa palavra, cuida da nossa saúde primeiramente. Um coração tranquilo é resultado de uma conduta reta e é um fator basilar para a consciência de paz. Quando a gente discute com alguém, nosso coração está tranquilo? Não. Quando a gente acusa alguém e se indigna, nosso coração fica aflito. Eu vi até hoje no Instagram um conselho de um médico para um paciente, falando para ele, olha, você se salvou dessa, mas busca não discutir, busca perdoar, ser mais indulgente com o seu irmão. Ele não deu conselho não, se afasta, essas pessoas são tão ruins para você. A gente vê esse tipo de conselho. Os desafios são nossos de criar a paz. E aí ela fala que esse falar retamente é uma terapia preventiva. E a gente vê hoje muito bombardeio de muitas discussões, muitas dificuldades e muita gente doente, não é? Ansiedade, depressão, loucura. E aí ela fala que a ação do pensamento reto, porque quando a gente cuida das palavras, a gente começa a trabalhar. Opa, eu penso primeiro. E eu penso, muitas das vezes, quando eu tenho o hábito de criticar, de julgar, de ser maledicência, eu penso coisas ruins. Mas quando eu começo a prestar atenção naquilo que eu vou emitir, eu começo a controlar o meu pensamento de algum jeito. E com o tempo eu vou modificar meu pensamento. E aí a Joana fala que o pensamento reto produz o fortalecimento do campo psicofísico, mente e corpo, expulsando, olha a palavra que ela usa, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar, que são responsáveis pela saúde. E aí ela fala do quadro de interferência dos espíritos desencarnados. Kardec não fala? Os espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Eles influenciam em nossas vidas a todo momento. Mas depende de quem? Dos pensamentos que a gente irradia. Então, se eu emito bons pensamentos, se eu sou alguém que cultiva a paz no verbo, falo coisas boas, quem estará comigo? Me guiando, me ajudando? Os bons espíritos.
Agora, se eu sou alguém que eu firo com a palavra, que eu agrido, que eu discuto, que eu me exalto, eu perco o meu equilíbrio, quem é que vai me influenciar? Os espíritos inferiores, que não vão nos ajudar, vão nos prejudicar, certo? E aí ela falou que não é de se surpreender que na atualidade a gente tem um surto epidêmico de obsessões que decorrem disso, dessa afinidade mental e moral existente entre os homens, entre a gente e os espíritos infelizes. A gente ficou muito assim, ó, sintonizado com eles e estamos nessa vida louca. Então, precisamos meditar sobre isso. Como está o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso falar? E aí ela fala, ela dá uma dica para a gente. Como a gente não consegue viver sem pensar, a gente deve fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando um novo costume para que a gente possa criar melhores hábitos, até que aquilo ali fique ali mecanicamente. Opa, eu já falo bem, falo, Cileia, você está bonita, Cileia, que bom te ver, fico feliz, você tem um sorriso que me cativa, né? Agradeça. Então, até que isso seja normal para nós. Na empresa, eu trabalho no escritório de contabilidade e a gente precisa gerenciar algumas pessoas. E aí, um certo momento lá do nosso tempo de profissão, fomos ensinados a usar o método sanduíche para chamar a atenção de alguém, para que alguém melhore o comportamento. E aí, esse método, ele consistia assim, a gente tem que elogiar as qualidades da pessoa primeiro, agradecer. No final, no meio, a gente fala, o meio do sanduíche, aquilo que é importante ser dito. Então, meu amigo, você pode melhorar aqui, isso não está dando certo e tal. E por último, a gente impulsiona a pessoa falando, você é capaz, eu acredito em você, você vai conseguir tirar isso de letra e tal. Gente, quando começamos a fazer isso, o mundo começou a florir. Por quê? A florescer. Porque começamos a ser obrigados a enxergar a qualidade de cada um. Porque até então a gente só via o ruim, a gente só reparava no defeito. Tínhamos sido ensinados dessa forma. Então a gente queria melhorar o outro através de pancada. Será que alguém melhora assim? Então, eu precisava disso. Começou a me ajudar. É claro que não é fácil. O nosso cérebro, ele trabalha de forma a encontrar defeitos, encontrar as falhas para nos proteger, porque ainda temos isso, trazemos isso conosco do nosso instinto animal ainda, certo? Para a gente sobreviver a esse mundo, a gente fica procurando o defeito. Só que hoje não precisamos mais nos defender dos outros. Já sabemos que quem causa o mal para nós somos nós. Então, precisamos exercitar, conforme Joana nos orienta, essa atitude positiva e otimista, gerando esse costume mental. E aí, ela fala o seguinte: quando a gente tem um mau hábito, de tudo de negativo, a gente fala, comenta, repete, não esquece nunca. O positivo, raramente elogiamos o outro, raramente agradecemos, raramente enxergamos a borboleta voando, o céu azul, agradecemos pelo ventinho, agradecemos pela chuva, pela grama verde. Raramente agradecemos pelo pão de cada dia, pela oportunidade do trabalho que deixa a gente sobreviver, por não ter solidão, por ter alguém ao meu lado. Raramente agradecemos. Precisamos mudar essa chave, essa polarização? Precisamos urgentemente. E aí, ela termina falando assim: quem medita retamente, crê
tem fé, quer, os desejos são bons, fala coisas boas, age, vive, esforça-se com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que se puser em cólera merecerá o inferno, a condenação, mas os brandos herdarão a terra. E aí ela fala que quando a gente atinge esse estágio, não é mais a gente que vive, é o Cristo que vive na gente. E a gente liberta-se do sofrimento. E aí, para curiosidade nossa, no livro No Mundo Maior, o Espírito Calderaro, ele comenta que 90% dos casos de loucura, vejam bem, gente, isso também estava lá na Gênese, 90% dos casos de loucura, excetuados quando tinha uma invasão lá microbiana, que era um planejamento, né, de outras vidas, começam nas consequências das faltas graves que praticamos em virtude da impaciência ou com a tristeza. Precisamos começar a prestar atenção em nossos atos, a entender por que nos desequilibramos tanto, a criar mecanismos para que a gente não se desequilibre mais, mas que a gente esteja harmonizado. Quando estudamos a doutrina espírita, a gente percebe, por isso a importância da perseverança. Assume uma tarefa e vá. Vocês não sabem como foi difícil chegar até aqui hoje. Até o serviço do meu marido mudou de data. Meu filho estava aquela bênção hoje. Graças a Deus eu consegui chegar até aqui. Agradeço a Deus, porque não foi fácil. Não será fácil mesmo, mas a gente será recompensado, porque a cada estudo fica mais fácil criar bons hábitos, fica mais fácil conter a palavra ruim. Então, precisamos, como que eu vou ter fé se eu não conheço? Se eu não sei o que acontecerá comigo quando eu morrer? Se eu não sei quem está ao meu lado? Se eu não sei por que fulano briga tanto comigo? Mas a doutrina espírita explica. Ela explica tintim por tintim. Ela dá exemplos. Os livros de André Luiz, eles se dedicam a isso, a que a gente compreenda como é que é a interferência do plano espiritual em nossas vidas. Até quando dormimos, saímos do corpo. Quem está trabalhando e quer fazer o bem é levado lá para cursos no plano espiritual, para ser orientado. As nossas orações, as nossas súplicas de ajuda, se tiverem bons propósitos, serão ouvidas. Então, eu trouxe um exemplo aqui, como a gente deve se preocupar com as palavras e os pensamentos. Masaru Emoto foi um cientista japonês e ele demonstrou como o efeito das nossas palavras, pensamentos, sentimentos, da nossa vibração alteravam a estrutura molecular da água. E aí ele fez uma pesquisa expondo a água a palavras e sentimentos, a músicas boas e ruins. E aí ele viu o resultado. Ele congelou, tirava foto da molécula da água. Quando a molécula era exposta a bons sentimentos, a boas músicas, a oração, a água virava um cristal igual uma joia. Lindo! Quando a água era exposta aos sentimentos e palavras de ódio, de insulto, músicas satânicas, aquelas coisas, a molécula da água fazia assim, ó, se desagregava toda. E ele ainda no documentário, o nome do documentário é O Poder da Água. Assistam, não tem, acho que é menos de uma hora. Ele falava para as pessoas que assistiam, olha, faça essa experiência, coloque lá 3 potinhos de arroz cozido e todos os dias, para o primeiro potinho, você fala palavras de amor. Eu te amo,
palavras boas. Para o segundo potinho, você fala palavras de ódio. Eu te odeio, você é isso, você é aquilo. E para um terceiro, deixa ele de canto e não faça nada. O terceiro potinho mofou no canto. Olha a oportunidade que temos de fazer o bem com as nossas palavras e não fazemos. Pessoas isoladas dentro do nosso lar e a gente, o problema é dela. Você pode falar coisas boas? Fale. Inclusive, os espíritas, eles têm por obrigação consolar almas. O espiritismo não é o consolador prometido? E nós estamos aqui aprendendo para quê? Trazer esperança. Então, esse terceiro potinho mofou, que foi ignorado. O potinho da palavra ruim, de ódio, palavras ruins, apodreceu, ficou preto. E o potinho do amor fermentou, uma fermentação natural, como alguns alimentos têm. Ficou lá branquinho. E aí tem várias experiências na internet, busquem para ver. E aí, vamos refletir, nosso corpo físico, ele é mais de 70% constituído de água. Se eu falo para Cileia, poxa Cileia, eu gosto de você tanto, eu sinto uma paz do seu lado, ou Cileia está chorando, minha amiga, quero ver você sorrir. Vamos fazer uma oração? Eu peguei Cileia hoje para santo, tadinha de Cileia. Porque você está aqui, ó, na minha mira. Então, quando eu falo isso para ela, além dela sentir a minha boa vibração, cura. Gente, se fez isso aqui com o arroz, se isso aconteceu com as moléculas de água, o que não fará conosco? Agora, eu também vou me curando. Quem é o primeiro a ouvir o que eu falo? Eu. E aí eu vivo sob a minha aura, sob a minha energia. Então, achei muito interessante essa pesquisa, sempre comento sobre ela, porque eu lembro dela, caramba, isso que eu falei agora não foi legal. Eu tenho que parar de falar essa palavra. E aí, com relação à paz, a gente traz aqui uma historinha de Gandhi, que ajuda a gente a refletir, né, os bons exemplos. Gandhi, gente, foi um advogado, estadista, líder espiritual e ativista indiano. Gandhi, ele conseguiu libertar a Índia do poderio, né, do Reino Unido, do comando do Reino Unido. E ele tinha uma frase que ele falava assim: a não violência é mais poderosa que todos os armamentos no mundo. É mais forte que a mais forte arma destruidora inventada pela ingenuidade do homem. Ele conseguiu libertar a Índia sem guerra, sem armas, sem discussões. E aí, atribui-se a ele, a Gandhi, uma das mais belas histórias que eu já ouvi. Então, conta-se que num determinado dia, ele andava pelas ruas da Índia e foi surpreendido por um guarda britânico. Sem nenhum motivo, ele deu um soco em Gandhi e Gandhi caiu. Gandhi se levantou, olha o silêncio, gente, olha o poder do silêncio, sem proferir uma única palavra, prostou-se de pé diante do soldado e o soldado, sem hesitar, deu um outro soco em Gandhi, que caiu novamente no chão. Gandhi era famoso na Índia. Então, uma multidão começou a se aglomerar ao redor deles. E ele ficou preocupado e começou a tentar acalmar o ímpeto de revolta da população, pedindo para eles não reagirem. Ele pregava a não violência. O soldado, impetuoso e irônico, olha a ironia aí, gente. Ele falou assim: covarde, quem te ensinou a não reagir? E aí Gandhi, calmamente, levantou o braço e apontou para o peito do soldado, que carregava um crucifixo.
foi esse homem aí, preso à cruz, pendurado em teu peito. O soldado coloca a mão no crucifixo e, constrangido com a resposta de Gandhi, evadiu-se do local, saiu sem nada dizer, tocou o coração dele. Gandhi, ele não era cristão, não, ele era hindu, mas naquele momento ele foi capaz de oferecer, né, um dos preceitos cristãos mais difíceis de serem executados: oferecer a outra face. Quando somos agredidos, como respondemos? Nós só vamos resolver o problema da agressividade com a mansuetude, abrandando a nossa violência interna. E acreditem, ainda somos muito violentos. Ganha o sentimento que a gente alimentar dentro de nós. Se a gente alimentar a brandura e a mansuetude, teremos a paz dentro de nós. E aí, meus amigos, Jesus falou que o brando ganharia terra, não é? E aí a gente vem aqui trazer a Gênese, sinais dos tempos, onde o espírito de Arago, ele fala que a gente, até o presente, a gente teve muito progresso tecnológico, muito progresso material, poucos progressos morais. Então, a gente ainda tem arraigado em nós o egoísmo e um orgulho muito grandes. Só que ele fala que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Não teremos um planeta regenerado, não vamos merecer viver em um planeta regenerado enquanto não regenerarmos a nós mesmos. Enquanto o nosso sentimento não for brando, enquanto não vivermos como irmãos de forma fraterna. Então, ele falou o seguinte, que quando todos os homens se convencerem que Deus é o mesmo para todos, e Ele é bom e é justo, nada de injusto pode querer para nós, que senão de nós mesmos, do homem é que vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Mas olha a mensagem que ele nos deixa. Para que na terra sejam, isso está na Gênesis, item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, olha, 1860 mais ou menos, havendo chegado o tempo, grande emigração. Vocês sabem o que é imigração? Não é imigração. Emigração é sair de um país. Grande emigração se verifica dos que a habitam. Já está acontecendo. Estamos em plena transição planetária. Então, emigração de quem? Dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, que não serão dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão ocasionariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles vão expiar o endurecimento do coração deles, uns em mundos inferiores. Gente, leiam essa parte da Gênesis que fala sobre geração nova, ele dá detalhes. Uns vão para mundos inferiores ao da Terra, outros em raças terrestres, mas ainda atrasadas, pequenos lugarejos, pequenos fins de mundo atrasados, equivalentes a mundos daquela ordem. Que ordem, gente? Primitivos. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, isso está acontecendo já em nosso planeta. Estamos em plena transição planetária. E aí, eu vou trazer aqui
uma última mensagem que é bem atual, que ela traz, está no livro Transição Planetária, no prefácio. Gente, leiam os prefácios dos livros, porque tem cada informação daquele que trouxe o livro que são preciosas. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, que a gente vive na Terra este momento, o grande momento da transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, nos convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Sendo o ser humano um espírito em processo de desenvolvimento, intelecto-moral, atravessa níveis dos quais estagia, a fim, primeiramente, de desenvolver um instinto. Como é que está indo o instinto em nós? Depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que ela tem que estar ali, com um sentimento bom. Será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que ainda nos assinalam profundamente e ainda nos ata, nos prende à natureza animal, em detrimento da natureza espiritual, que é a nossa realidade. E ele fala que mediante as encarnações, reencarnações, etapa a etapa, vai dando o nosso processo de eliminar as imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes. Cada detalhe que vivemos, cada pessoa que está em nossas vidas, fazem parte dessa etapa. Errando e corrigindo-se, realizando as tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, é esse o método de desenvolvimento que nos propele, nos impulsiona à felicidade plena, ao reino dos céus, à terra prometida. Somos herdeiros dos conflitos em que a gente caía ainda nas nossas fases iniciais. Precisamos ainda enfrentar os condicionamentos enfermiços, mas trabalhar para a aquisição das novas experiências que vão constituir as nossas diretrizes de segurança. Olha a mensagem de Joana, que nos lembra. Em face das situações críticas, nesse comboio carnal, ele chama de carreiro carnal, como se fosse um comboio de bois, gerando complicações afetivas, porque distantes das emoções sublimes do amor, agindo ainda mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, reprodução, violência para defender a existência do corpo. Então a gente agride quando deveria dialogar. A gente acusa quando lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão. Olha Gandhi aí de novo, gente. Olha Chico, a mãe de Chico com ensinamento. Dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento. Quem tem ressentimento aí no coração? Quem está chateado com alguém, se zangou com alguém? Ressentimento, do ódio, do desejo de desforço. O que é desforço? É não fazer nada. Não quero ter esforço com essa pessoa, com essa coisa. Ah, você não fez isso para mim, não? Não vou fazer nada também. Não consegui essa tarefa na casa, esse posto? Então, não vou mais participar dessa casa, eu vou embora. E assim a gente prossegue. Esses filhos, olha como é que ele chama a gente. Esses filhos inconsequentes do ego dominador. E aí, ele falou que a gente se atrasou bastante, né? Mas atrasando-se ou avançando, nós estamos desenvolvendo esses tesouros adormecidos, conscientes das nossas responsabilidades. Precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades.
E aí, vamos lá para o final. São esses paradoxos da vida. Eu vi uma notícia de que a Rússia criou a vacina contra o câncer. Olha o momento que a gente vive. Várias doenças que não tinham cura, sendo criada cura, sendo descoberta. Só que a Rússia criou a vacina para salvar vidas e está eliminando quantas vidas com a guerra? Não é um paradoxo? Mas a gente ama, mas se não fizer o que eu quero, eu odeio. Eu cancelo, não é? Esse termo está famoso hoje. Cancelei fulano da minha vida, me aprontou uma que acabou. Gente, Jesus há 2000 anos deu a fórmula para nos libertarmos do sofrimento. E a gente continua ali, ó, preso ao nosso desequilíbrio. Então ele fala que são esses os paradoxos em que a sociedade da grande transição que o planeta, né, vive, mas que está se modificando. E ele fala o seguinte, que as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença da dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, bonito por fora, né, mas cheio de podridão por dentro, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra. Vão ser exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, ele fala o seguinte, que contribuindo na grande obra da regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão, de outros planetas, estão mergulhando nas sombras terrestres. Já começaram, já tem vários anos, a fim de que ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos nossos corações. E ele fala o seguinte, que o objetivo deles, ao trazerem essas mensagens, e o nosso aqui também, é estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que nos encontramos amparados em todas as situações, mesmo as mais dolorosas. Não precisamos temer a nada. Os espíritos superiores estão conosco e contam com a nossa ajuda neste momento delicado do planeta. Façamos a nossa parte, vamos perseverar no bem, cuidemos do nosso equilíbrio, da nossa boa sintonia. Sejamos nós os pontos de luz de que a Terra tanto necessita. Muita paz, meus irmãos. Com Deus.